Irmãos, como passaram a semana? Passaram bem? Semana passada nós estudamos a respeito do milagre das bodas de Caná, onde Jesus transforma a água em vinho. Mas agora vai chegar o momento em que realmente ele vai se revelar para o mundo. Ele vai de fato exercer o seu ministério sacerdotal, o seu ministério de se entregar, de mudar a história da humanidade. Ele está escrevendo um novo testamento, um novo momento. E Jesus ele vai ser batizado. O batismo há um significado, há uma importância, e ele começa a fazer algo que ele começa a restaurar tudo aquilo que havia se perdido, porque tudo tinha se perdido através do pecado de Adão lá atrás, e ele vai começar a fazer as coisas mudarem o seu rumo, porque o primeiro Adão que nós conhecemos lá do Éden, que nós estudamos, ele caiu através da tentação, A tentação derrubou ele, através dele entrou o pecado no mundo. E Jesus agora ele vai começar a restaurar tudo aquilo que havia se perdido, que havia se soltado. E a primeira coisa que ele faz é o batismo. Ele vai cumprir uma profecia. Batismo significa sepultamento, Então você vai sepultar o seu velho homem, você morre com os seus pecados e ressuscita com Deus. Mas o curioso é que Jesus não tinha pecado, então ele faz o papel de homem. Ele é o chamado de filho do homem, porque ele está como homem. Então ele vai fazer tudo aquilo que a gente tem que fazer e que nós não conseguimos, Nós somos fracos, falhos, nós somos pecadores, nós nos deixamos levar em tentações. Então Jesus vai vencer todas as etapas como homem. Ele vai se submeter em obediência. Ele é o modelo perfeito do que nós devemos fazer, do que nós devemos ser. Então a história de Jesus não se resume apenas no sacrifício na cruz. A sua vida é para restaurar tudo, A Bíblia fala que a cruz é o palco cósmico de reconciliação de todas as coisas que haviam se perdido. Ali, na verdade, é quando ele fala está tudo consumado, ou seja, eu fiz tudo que tinha que ser feito. E no começo do ministério dele aqui agora no batismo, nós vamos começar a entender por que a sua vida foi tão importante, tão impactante, e como ele é uma referência tão maravilhosa para nós, porque a sua vida o tempo todo foi se colocar em nosso lugar para fazer tudo aquilo como deveria ser, E é muito interessante que nesse episódio do batismo de Jesus, ele aparece um sujeito muito peculiar, Um homem chamado João Batista. E João Batista, ele apareceu no deserto e ele era uma figura muito bizarra, porque ele começou a falar sobre o batismo do arrependimento antes de Jesus aparecer, e ele começou a falar sobre a necessidade de mudança de atitude, que o reino estava próximo, que tinha que deixar o pecado e ser batizado. E ele era uma coisa assim muito interessante, porque como que você vai prosperar uma coisa no deserto, As pessoas, quando querem montar alguma coisa, vão para as grandes metrópoles, para os lugares onde se concentram bastante pessoas, Mas João foi diferente. Deus falou, olha, você vai para o deserto e lá você vai começar a falar. E caravanas de pessoas começaram a ir para lá. E João Batista virou um fenômeno, porque ele se vestia de forma diferente, se alimentava de forma diferente. Ele tinha uma característica totalmente de como pessoa, Ele era filho de um sacerdote, Então ele era um sacerdote, Ele era da linhagem de Levi, Ele era primo de Jesus, e o seu nascimento também foi anunciado por um anjo, E ao nascer ele promove o cumprimento das profecias de Isaías, que fala que viria um homem, a voz que clama no deserto. E ele vivia no deserto, se alimentava
de gafanhotos e mel silvestres, né? Era uma coisa assim interessante. Você teria coragem de comer esse negócio? Então João Batista comia gafanhoto e mel silvestre. Mas vamos ao texto. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 3, versículo 1. Vamos ver o que diz aí o texto. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, para quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: vocês têm por pai Abraão? Porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, lá no Rio Jordão, onde ele batizava as pessoas, né, apareceram os fariseus. Vamos dar uma olhadinha em detalhes no outro evangelho, que João ele detalha, né? João ele vai detalhar a conversa dos fariseus com João Batista. Então abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 1, versículo 15. João testemunhava a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. João está falando de Jesus. Vamos avançar um pouquinho o texto até chegar aos fariseus, né? Versículo 19. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? Então veja, os religiosos da época viram que João Batista estava fazendo um movimento na região, então eles mandaram, né, uns enviados, né, uns fariseus lá, que eram os religiosos da época, né, para perguntar para João Batista: quem é você? E o que você está fazendo? Né? Olha o versículo 20. Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Falou: então, você não é o Cristo? Você é Elias? E ele disse: também não sou. És tu profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizeis a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, João Batista: eu sou uma voz. Eu sou a voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe então: por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias.
Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Olha que interessante. Então os fariseus chegaram lá e perguntaram para ele: você é Elias? Você é um profeta? Quem é você? Você é o Cristo? E ele respondeu: eu não sou nenhuma dessas coisas. Eu sou apenas uma voz. Olha a humildade de João Batista, Ele fala: vai vir aquele que eu não sou digno nem de soltar o cadarço das sandálias. E João Batista, ele trabalha nessa linha de arrependimento, batizando as pessoas. E ele fala, eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com fogo, Vamos voltar lá em Mateus, capítulo 3, 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então o batismo de João, ele não é mais praticado nos dias de hoje. Nós fazemos a mesma coisa que ele fazia, Ele batizava por imersão. Hoje é feito a mesma coisa, mas o batismo que nós fazemos hoje, quando ele acontece algo no mundo espiritual. Nós somos batizados com o Espírito Santo e com fogo. E isso é algo que acontece. E todos são assim. Quando você é batizado em nome do Senhor Jesus, você é batizado com o Espírito Santo e com fogo. Continuando. Versículo 12. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Olha só, João Batista já sabia claramente o ministério do Senhor Jesus, como que tudo ia acontecer, Ele vai vir, ele vai limpar, ele vai tirar essa sujeira que está, que estava tudo corrompido, a humanidade estava perdida. Ele veio na plenitude dos tempos. Deus já tinha ficado 400 anos sem falar com o povo de Israel, nem através dos seus profetas. O rei da época, que era Herodes, era um rei usurpador. Então estava tudo fora de lugar. Então Jesus vem e ele vai começar a consertar tudo. E olha o versículo 13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Quando ele chega perto de João, é interessante que quando ele chega perto de João, ele fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele estava lá com as pessoas, ele estava lá com um grupo de pessoas batizando, fazendo o trabalho dele. E quando se aproxima Jesus, ele revela, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está em João, capítulo 1, versículo 29. Então nós estamos aqui lendo duas referências. Nós estamos acompanhando a história na ótica de Mateus e alguns detalhes falados por João. Olha, João 1, 29 diz assim: no dia seguinte, viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, no dia seguinte da visita daqueles fariseus, Jesus ele aparece, se aproxima de João Batista e ele fala, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que coisa maravilhosa, Então, o ministério de João Batista, ele chegou no ápice ali, Porque o Cordeiro estava se aproximando. E quando Jesus chega até João Batista, ele fala para que João batize, Então, olha só. No versículo 14, versículo 13 de Mateus, voltamos lá, 3, versículo 13, capítulo 3, versículo 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é quem preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim?
Então João Batista ele fala, olha, tá errado, você tem que me batizar. Mas você vem até mim para que eu batize? Eu sei quem você é, né? Você é o Filho de Deus. Mas na verdade Jesus ele estava ali representando nós como homem, né? O Filho do homem. Versículo 15. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Então João Batista, ele batiza Jesus. E olha no versículo 16. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus, descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Deus não tinha se pronunciado há 400 anos. E agora, quando Jesus ele está saindo da água, Deus ele fala em alto tom de voz, esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. E o Espírito Santo também se manifesta, né? Num formato, né? Ele desce como uma pomba, né? Mas não significa que é o desenho de uma pomba, como muitas pessoas falam, né? O descer como uma pomba é um movimento suave de aproximação, né? As pessoas já põem o desenho da pomba, já faz um monte de coisa, mas não é. O Espírito Santo ele desce de uma forma suave, né? E se manifesta também de uma forma maravilhosa nesse momento tão incrível que foi o batismo de Jesus. Olha, aqui agora vai começar algo muito interessante, porque ele, como Filho do homem, ele é batizado e o Espírito Santo de Deus agora se revela, o Pai se revela também. Então há ali uma coisa, né, trina, né, presente, marcante, e vai iniciar alguma coisa assim. Os acontecimentos agora vão iniciar de uma forma muito interessante. Por quê? O diabo ele conhecia Jesus, né, antes da rebelião, o Jesus glorificado, né? Ele queria ser semelhante ao Altíssimo, mas ele não imaginava que Jesus iria se infiltrar nesse planeta em forma de homem e se reduzir com toda a sua glória, com todo o seu esplendor, com o seu corpo extraordinário, a um corpo tão limitado, um corpo que sente frio, que sente calor, um corpo suscetível na pele às intérpretes, não é verdade? A fome, a sede. Então um corpo tão limitado, um corpo tão suscetível às ações externas. E Lúcifer, ao ver Jesus saindo da água, ele não imaginava, porque quando o povo de Israel foi liberto em momentos anteriores, né, nós vimos lá na história de Moisés, que Moisés ele era um príncipe, né, ele foi infiltrado no palácio de Faraó, cresceu lá dentro, então Moisés era um nobre. Quando Deus também começou a fazer um movimento para libertar o povo de Israel da Babilônia, que nós estudamos com Daniel era um homem nobre também, e o rei Ciro, né, que Deus levantou, que foi um império, foi algo realmente muito forte, muito poderoso. Então uma coisa assim meio confusa na cabeça de todo mundo ali, né, porque ele não veio através de império, ele não se revelou através de uma pessoa de alto escalão. Está um homem simples ali, né, sendo batizado de uma forma assim tão humilde no meio de pessoas, mas quando a voz se revela do Altíssimo, este é o meu filho,
ali realmente a coisa pegou. Porque você vai ver na sequência que o diabo ele vai tentar Jesus. E ele está na dúvida, ele começa a perguntar se realmente tu és o Filho de Deus. Ele começa a fazer uma série de perguntas. E nós vamos estudar isso semana que vem. Porque não estava muito claro na cabeça das pessoas. Nem os judeus acreditavam que ele era o Cristo. Porque o Cristo esperado para libertar Israel dos romanos, para fazer Israel uma nação forte, poderosa, é um rei. Né? Mas eles não entendiam o significado do Rei Jesus na esfera de pessoa, na esfera de divindade, na questão de nobreza como um indivíduo. A gente tem uma mania de associar nobreza à riqueza. E Jesus ele abre mão de tudo para mostrar o outro lado do que realmente é o mais importante. Se nós perguntarmos para uma pessoa hoje, por que você é batista? Né? Por que somos batistas? Porque no nome Batista está impresso, né, o sepultamento do homem, morrer para o mundo e nascer para Deus. Batismo significa sepultamento, batismo é importante. Então, quando eu comecei a estudar junto com os irmãos da classe, e eu fiz algumas perguntas, eu vi que algumas pessoas não sabiam responder, eu decidi lá atrás do Gênesis, para a gente vir estudando e vendo o andar das coisas, o porquê das coisas, até chegar a esse momento. Então, o nascimento com Deus, isso é incrível. O batismo, ele nos coloca ressuscitando junto com Jesus. E isso é muito bom. Ao morrer para o mundo e ressuscitar com Cristo, é algo realmente extraordinário na vida do cristão. Jesus foi batizado por João Batista, esse homem realmente que foi extraordinário também. E Jesus ele fala que, nascido de mulher, não teve uma pessoa como ele. Né? Jesus coloca o João Batista acima de Moisés. Olha só, hein? Você falar para um judeu que João Batista ele está acima de Moisés, isso realmente é algo perturbador. Porque mesmo que ele não tenha feito os milagres, né, aquelas coisas da lei, tudo aquilo que aconteceu, que nós vimos lá no Egito, a instituição do sacerdócio, a revelação de como as coisas foram criadas, porque foi ele que escreveu o livro de Gênesis, Moisés não fez aquilo que João Batista está fazendo a nível de grandeza, né? Porque ele está revelando o Filho de Deus. Né? João Batista não curava, João Batista ele não fazia maravilhas. João Batista era um exemplo de uma pessoa totalmente desprovida do básico. Né? Imagina um homem morando no deserto, se alimentando de uma forma assim tão esquisita, tão estranha. Por que João Batista ele era um homem que vivia dessa forma? Não tinha umas roupas comuns, não comia uma comida comum. Porque mais para frente você vai ver Jesus totalmente inserido numa sociedade. E Jesus ele comia com as pessoas, ele andava com as pessoas, ele bebia o que as pessoas bebiam. E às vezes os fariseus o acusavam, falavam, esse homem aí é um comilão, um beberrão. E Jesus uma vez respondeu para esses fariseus, vocês são uma raça de víboras. Porque João Batista veio, não comia o que vocês comem, não bebiam o que vocês bebem, o que vocês fizeram? Vocês o mataram. De fato, João Batista foi morto, cortaram-lhe a cabeça, né? Por causa de uma promessa que o rei fez para uma mulher. E foi uma coisa assim, muito injusta. E Jesus continua respondendo aos fariseus, o Filho do Homem veio, come o que vocês comem e bebe o que vocês bebem, e vocês o acusam. Então, o que fazer? Diante de tudo isso, a gente observa então por que João Batista ele era assim tão diferente na forma de comer, na forma de se vestir. Na verdade, o João Batista ele
tira da sociedade toda uma apresentação do que haveria de vir, que é o Senhor Jesus, na sua glória e no seu ministério. Espero que você tenha gostado da aula de hoje, né? Somos batistas, sim, é importante frisarmos isso. O batismo é importante, tanto é que o Senhor Jesus, ele foi batizado, e como imitador de Cristo nós também devemos o fazer. Se você não é batizado ainda, entenda que é muito importante, né? Porque é Ele que vai batizar você com o Espírito Santo e com fogo. É uma aliança eterna e maravilhosa. Fique com Deus. Semana que vem nós vamos estudar um pouco mais a respeito do ministério de Jesus. Cada etapa, cada coisa que Ele faz, Ele está religando o seu povo com Deus, né? A igreja com Deus. E vamos estudar a respeito da tentação do Senhor Jesus. Se cuide, se guarde. Deus te abençoe. Não esqueça de orar. Espero você aqui semana que vem. Boa semana.